Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu gostaria de ler uma passagem, está lá no Salmo 43. Diz assim: faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra uma nação ímpia. Livra-me do homem fraudulento e iníquo, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Porque ando eu em pranto por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem. Leve-me elas ao teu santo monte e à tua habitação. Então eu irei ao altar de Deus, Deus que é a minha grande alegria, e ao som da harpa te louvarei, ó Deus e Deus meu. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele que é meu socorro e o meu Deus. Queridos, eu gostaria de chamar a atenção nessa noite para essa palavra, principalmente para o último versículo, versículo de número 5. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele que é o meu socorro e o meu Deus. A palavra abatida, que é o que o salmista aqui fala, alguns teólogos dizem que Salmo pode pertencer a Davi pela linguagem, né? Mas não tem, na realidade não se sabe o autor, tanto do 42 como do 43. Então ele está falando assim: ó, por que estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim. Ele fala sobre duas coisas que a alma desse homem estava vivendo. Ela estava abatida, estava perturbada. Estar abatido, gente, significa estar completamente desanimado, prostrado. E a palavra perturbada, eu estive olhando no dicionário, o que eu achei mais próximo para definir, é você perder a direção, perder o norte. Você não sabe para onde você está indo, né? E você não sabe o que você está fazendo. O salmista está dizendo que ele estava completamente desanimado e que ele estava perturbado. Ele não sabia o que ele tinha que fazer da vida dele, ele não sabia para que lado ir, ele não sabia para que lado correr. Só que essa passagem do versículo 5, ele mostra para nós que ele está conversando, na verdade, com ele mesmo. E ele está falando para ele mesmo: por que você está abatida? E ele está fazendo uma pregação: olha, por que tu está abatida e perturbada? Espera em Deus, porque com certeza tu vai louvar Ele ainda. Então eu consigo entender aqui que o salmista está brigando com os próprios sentimentos dele. Ele está sentindo coisas que ele não gostaria de sentir, mas ele está sentindo. Ele está passando por sentimentos que, se ele pudesse tirar da vida dele, ele tiraria, mas ele não está conseguindo tirar. Então o que ele faz? Ele começa a pregar para a sua alma, para os seus sentimentos. Se tu começar a ler o início desse salmo, fala que ele começa a pedir para que Deus julgue a causa dele. Ele começa dizendo assim: faze-me justiça, ó Deus. E aqui ele coloca Deus como juiz. Depois ele fala: pleiteia a minha causa. Então ele coloca Deus em duas funções aqui. Ele coloca Deus como juiz e como advogado, porque quando ele pede para pleitear, ele está pedindo para que Deus advogue a causa dele também. Nós podemos ver a figura aqui da Trindade, a figura do Pai, que é o juiz, e de Jesus, que é o nosso advogado. Então ele começa a falar sobre as circunstâncias que ele está presenciando ao redor dele, que elas são difíceis e têm perturbado a sua alma. Queridos, eu acho que a gente tem vivido um tempo muito difícil, porque tudo tem sido semeado na nossa vida, lamentavelmente, é para nos colocar cada vez mais para baixo. A gente tem visto as estatísticas, né? Temos visto as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, e parece assim, cada vez que a gente recebe uma notícia dessa, em vez de a gente se fortalecer, a gente se sente cada vez mais abatido, e às vezes a gente se sente perturbado, não sabe para que lado a gente vai, o que a gente vai fazer, que decisão nós vamos tomar, que postura nós vamos ter, porque nós estamos vivendo e sendo influenciados pelas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E aqui o mesmo cara que escreveu, o mesmo salmista que escreveu, que ele pedia para que Deus advogasse a causa dele, para que Deus julgasse a causa dele, ele também fala para o mesmo Deus que Deus o desamparou. Por que me desamparaste, Senhor? Está se sentindo sozinho, abandonado. Parece que ele está lutando contra tudo e contra todas aquelas coisas que se levantam contra a vida dele, mas ele está sozinho, ele não tem ninguém para ajudar. Nós nos sentimos assim muitas vezes. Às vezes parece que a gente está dando murro em ponta de faca. Tudo que a gente está fazendo parece que as coisas, em vez de melhorarem, elas começam a piorar. Em vez das coisas aparecerem de uma forma que nos crie um sentimento de otimismo,
As coisas parecem que querem nos colocar cada vez mais para baixo, nos deixar pessimistas realmente. Só que, queridos, nós precisamos aprender a não viver por aquilo que a gente sente. Porque o que nós sentimos é irrelevante diante daquilo que Deus é. Se eu me acordar, por exemplo, me sentindo assim, ou assado, triste, desanimado, isso não modificou em nada aquilo que Deus é na minha vida. Deixa eu te contar uma coisinha para ti. Hoje, quando eu cheguei aqui, eu não estava com vontade de pregar. Não estava me sentindo com vontade para pregar. Mas eu conversei lá em cima, o pastor disse, eu já é contigo. Então eu estou aqui. Mas se eu pudesse escolher pelo meu sentimento, eu preferia estar sentado e ouvindo. Só que se Deus, Ele nos manda a viver confiando nele, e a viver pela fé, naquilo que Ele pode fazer na nossa vida, nós não podemos nos deixar influenciar por aquilo que nós estamos sentindo. Porque o sentimento da gente, ele é inconstante, ele é inconfiável. É por isso que a Bíblia fala assim, enganoso é o coração do homem. Quando ela fala que o nosso coração é enganoso, lá em Jeremias capítulo 29, está dizendo que aquilo que a gente sente não é sinônimo, nem nada que possa nos fazer balizar a nossa vida. Então o salmista, ele, apesar de ele estar sentindo tudo aquilo que ele está sentindo, ele está dizendo, olha, eu sei na verdade o que eu sinto diante de Deus não é relevante. Eu me lembro que um determinado tempo na minha vida, às vezes eu começava a pensar se eu realmente era digno de ser salvo. E às vezes eu não me sentia salvo, porque eu sabia dos meus erros e dos meus defeitos, eu sabia das minhas dificuldades, das minhas lutas. Só que aquilo que Jesus fez por mim não dependia daquilo que eu sentia, mas sim daquilo que eu acolhia e cria dentro do meu coração. Os sentimentos, eles são inconstantes na nossa vida. Você pode estar feliz hoje porque o seu time de futebol ganhou, você pode estar feliz porque vai receber um dinheiro, mas isso é irrelevante diante de Deus, porque Deus, Ele não é sujeito a isso, Ele não muda conforme o nosso humor. Se Deus nos tratasse, é por isso que a Bíblia fala que Deus, Ele não nos trata segundo aquilo que a gente é, porque se Deus nos tratasse da mesma forma como nós muitas vezes somos, nós somos extremamente suscetíveis e variáveis naquilo que influencia o nosso temperamento. E tem muita coisa aí que pode influenciar, desde a parte química, como a parte hormonal, como também as circunstâncias, ou alguém fez alguma coisa para ti que tu não gostou, e às vezes tu acorda de manhã, tu está azedo, e tu nem sabe porque tu está azedo, mas tu está azedo. Mas isso não mudou nada, Deus. Deus continua ali. Agora o salmista, ao mesmo tempo que ele fala o seguinte, olha, por que tu está abatida? Por que tu está perturbada? Ele fala ainda no versículo de número 3, envia a tua luz e a tua verdade para que me guie. Quer dizer, ele não confia naquilo que ele está sentindo, e nem pode confiar, e o parâmetro para a nossa vida, gente, não é o que nós sentimos, mas é a palavra de Deus, é aquilo que Deus fala para nós, é aquilo que Deus direciona na nossa vida. Então se Deus falar contigo para você ser assim, mas você está sentindo que tem que ser assado, seja assim, não seja assado, porque o que importa é o que Deus fala, não o que você pensa, acha. Eu tenho muito cuidado na minha vida, gente. Eu acho que a gente tem que ter esse temor no nosso coração para as axiologias, entendeu? A gente forma ideias, entende, sobre algumas coisas, a gente quer defender muitas vezes aquilo, e a gente nem sabe se aquilo é de Deus para a nossa vida. Então a palavra de Deus, ela tem que ser clara para nós, e aquilo que Deus falou para mim, tem que passar por cima de tudo, inclusive daquilo que eu penso e que eu acho, e principalmente daquilo que eu sinto, porque o meu coração, ele vai me enganar, ele vai armar ciladas contra mim. Agora ele fala assim, olha, vi a tua luz e a tua verdade para que me guiem, leve-me elas ao teu santo monte e à tua habitação. Então ele fala assim, eu irei ao altar de Deus. Eu vejo hoje que nós vivemos a geração da depressão, como tem gente deprimida no mundo, gente. E a primeira coisa que as pessoas fazem quando estão deprimidas é procurar um médico, um psiquiatra para tomar remédio. E eu não estou falando que não tenha que fazer, gente, tá? A primeira coisa que as pessoas fazem quando tem problemas é ter um psicólogo, e na verdade o psicólogo nada mais faz do que te ouvir e te dar orientação sobre aquilo que tu tem que fazer. E tudo isso tu pode fazer, tá? Mas antes de qualquer pessoa, quem tem que conhecer e quem tem que te ouvir é Deus. Eu me lembro da história do rei Ezequias, quando Senaqueribe foi afrontar e disse que ia destruir ele, e que o Deus dele não ia livrar ele. A primeira coisa que ele fez foi rasgar suas vestes e pegar aquilo que o rei tinha falado e dizer, Senhor, está aqui, ó. Ele não está afrontando a mim, ele está afrontando a ti. Antes de qualquer atitude da nossa vida, nós temos que apresentar diante de Deus. Se você está com sentimentos contrários, que te impedem, que te amarram, que te impedem de ir além daquilo que você gostaria de ir, apresenta para Deus. Diz assim, ó, eu vou ir. E gente, ninguém pode ir no teu lugar. Eu irei, é eu que tenho que ir. A posição é minha, a postura é minha de ir diante de Deus. E queridos, ninguém te impede de ir diante de Deus. Eu não posso ir na igreja, mas tu pode ir no teu quarto, dobrar o joelho e apresenta a tua vida para Deus. Diga assim, eu irei, eu vou no altar. A única pessoa que pode te impedir é tu mesmo. E é engraçado, gente, porque ele fala que eu irei ao altar de Deus.
E ele se lembra de uma coisa que é tremenda, gente. Porque olha só, gente, a gente tem muitas alegrias, a gente gosta de muitas coisas. Se eu disser que as coisas que estão ao nosso redor, elas não nos alegram, eu estaria sendo hipócrita, porque elas nos alegram. Quem é que não gosta de receber, como eu falei, um dinheiro que você não está esperando? Quem é que não gosta de receber alguma coisa que te agrade? Todo mundo gosta quando o seu time de futebol vence. A maioria, pelo menos. Isso alegra o nosso coração. Só que aqui o salmista se lembra o seguinte: olha, eu irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria, a minha maior alegria. E o problema nosso, gente, é esse: a gente não sabe o potencial de alegria que Deus tem para a nossa vida. Nós desconhecemos isso. Nós ficamos presos muitas vezes naquilo que nós estamos passando e que nós estamos vivendo, e esquecemos aquilo que Deus é e daquilo que Deus pode suprir na nossa vida. É interessante que a gente mais admira na igreja são aquelas pessoas que têm um testemunho impactante, né? Oh, que testemunho tremendo daquele irmão, daquela irmã. Só que o preço que ele pagou, que ela pagou, ninguém quer pagar. A gente quer ser vencedor na nossa vida sem lutar, entendeu? Nós não queremos o ônus, nós queremos só o bônus das coisas. E não existe isso, gente. Não existe. Toda alegria, ela é antecedida pelo choro. E é interessante que a gente quer só a alegria que vem ao amanhecer, mas o choro da noite a gente não quer. A gente quer usufruir da alegria. Só que a gente se esquece que muitas vezes, na maior parte das vezes, a manifestação de Deus, ela não está lá somente na alegria, mas ela está na tristeza também. Porque Jesus falou o seguinte, que bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então, a gente não valoriza o consolo de Deus naquele tempo. A gente quer que chegue o amanhã rápido, porque a gente não quer a noite na nossa vida. Porque a noite, ela simboliza o tempo que a gente não enxerga, que a gente não pode ver. Mas é nesse tempo que a gente tem que aprender a andar com Deus. Porque fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos, de verdades que você não vê. A noite é para que a gente cresça diante de Deus. Salmo 92 fala o seguinte: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã as tuas misericórdias, e durante as noites, o quê? A tua fidelidade. Gente, a noite é para te aprender que Deus é fiel na nossa vida. Então a gente, muitas vezes, nós somos tão influenciáveis pela aquilo que está acontecendo ao nosso redor, e nós não percebemos que aquilo que está acontecendo é para que Deus nos dê um impulso para que a gente cresça mais, e vivemos muito submissos àquilo que a gente está sentindo. É interessante que Davi, ele descobriu essas coisas, né? Ele descobriu quem era Deus na vida dele. Então ele fala lá no Salmo 19, que o Senhor é a porção da minha herança. E ele fala no final do Salmo 19, ele diz assim: tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e a tua mão direita delícias perpetuamente. Davi entendeu o seguinte, que as coisas daqui da terra, elas nos alegram realmente. Elas são importantes porque nós estamos aqui, nós estamos vivendo, e nós temos que usufruir dela. Mas a maior alegria de Davi era a presença de Deus. O depósito maior de alegria que existe era Deus. E ele era tremendo porque no Salmo 4 ele fala a mesma coisa. Ele diz o seguinte: puseste no meu coração mais alegria do que a deles, no tempo em que eles se multiplicam o trigo e o vinho. Quer dizer, os outros estavam a mil maravilhas com as coisas ao seu redor, mas a alegria do coração dele era maior. E não era uma alegria que simplesmente veio do nada. Ele fala que Deus pôs a alegria no coração dele. Agora o mesmo Davi fala no Salmo 73, ele fala o seguinte: olha, não há na terra quem eu deseje além de ti, Senhor. O desejo de Davi era estar com Deus. Por que eu estou falando isso, gente? Porque Deus, ele tem um propósito para a nossa vida, e nós temos que entender que aquilo que é mais importante para nós é o Senhor. O Senhor é a nossa grande alegria, porque sempre que nós colocarmos a nossa confiança e a nossa expectativa nas coisas que nós esperamos e que estão ao nosso redor, nem sempre elas vão dar certo, e muitas vezes vai nos frustrar e nós vamos ficar tristes, desanimados e até prostrados. Mas eu preciso me lembrar que Deus, ele é a minha maior alegria. O Senhor é a minha maior alegria. Agora o Senhor está disponível para ti. Basta apenas você dizer assim: ó, eu irei ao altar. Você é que tem que ir. Eu acho interessante como Deus respeita as nossas posturas e a nossa atitude. Se você ler Lucas capítulo 15, você vai ver que quando Jesus conta a história do filho pródigo, o pai não foi na terra distante buscar o filho teve que voltar, ele teve que ter a atitude de voltar. Mas quando ele está voltando, o pai o encontra na metade do caminho. Aquele pai provavelmente tinha muitos servos, só que o texto fala que o pai observa e o vê ao longe. E quem observa e quem vê não é um servo,
nem o empregado do Pai, mas é o próprio Pai, porque Deus, Ele está sempre na expectativa de nós chegarmos. Ele está sempre esperando por nós. É o Senhor quem nos espera. Tiago fala assim, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Porque o que Deus tinha que fazer, Ele já fez, querido. O primeiro ato de amor, quem fez foi Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o que Ele tinha de melhor, seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus já fez. Agora, o aproximar, a comunhão, a intimidade, o passo é nosso. É por isso que eu tenho que dizer, eu irei ao altar. Eu vou ir. Eu vou levantar de madrugada. Muitas vezes de madrugada o meu sentimento é de sono, é de frustração, é de aborrecimento. Às vezes eu vou estar até zangado com Deus, mas eu vou ir. Eu não vou me submeter aos meus sentimentos. Porque entenda uma coisa, querido. Deus, Ele quer fazer de nós pessoas adultas e maduras. O Salmo 40, ele fala que, Davi falando que ele esperou pacientemente pelo Senhor, e o Senhor se inclinou para ele e ouviu quando ele clamou por socorro. Tirou os pés dele de um poço de lama e perdição, e firmou os passos dele numa rocha, e pôs dos lábios dele uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. E ele fala, muitos verão essas coisas e confiarão no Senhor. Quer dizer, o nosso exemplo de vida, a nossa postura, a nossa vida com Deus, é para gerar fé na vida das pessoas que estão em dificuldade. Muitos vão ver a nossa vida e vão aprender a confiar em Deus. Só que eu volto de novo aquilo que eu falei, nós queremos só o bônus, nós não estamos dispostos a passar pelo ônus e pelo processo de Deus. Só que eu preciso estar disposto a pagar o preço de me aproximar do Senhor, dizer que eu quero mais do Senhor na minha vida. Porque o texto fala o seguinte na continuação, queridos: eu irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria, e ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus meu. O que significa isso que ele diz? E ao som da harpa eu te louvarei. O mesmo Salmo 40 fala o seguinte, que Deus e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. O que significa isso, queridos? Quando eu tomo a decisão de ir para o Senhor, como eu tomo a decisão de reconhecer que Deus é a minha maior alegria, e não apenas com a minha boca, mas com as minhas atitudes, eu mostro para o Senhor que eu realmente reconheço Ele como o que eu tenho de melhor, como aquilo que eu tenho de melhor para a minha vida, como aquilo que eu tenho de maior necessidade para mim. O Senhor coloca um novo cântico na minha vida, e é a mesma coisa que dizer que o Senhor derrama alegria na nossa vida. De onde é que eu estou falando isso? Tiago capítulo 5, versículo 13 diz assim, ó: está alguém aflito entre vós? Ore. Está alguém contente? Faça o quê? Cante louvores. A alegria vem no nosso coração para que a gente possa cantar, para que a gente possa adorar o Senhor, e que a gente possa reconhecer quem é Deus na nossa vida. Queridos, nós somos uma geração que precisa ser restaurada na área da adoração e do louvor. Porque nós somos uma geração triste, nós somos uma geração muitas vezes que não é grata a Deus, porque não consegue se alegrar diante de Deus. Somos uma geração depressiva, que lamenta, que reclama, que é incrédula, que acredita mais naquilo que o diabo tem falado do que aquilo que Deus fala a nosso respeito. Está na hora da gente se levantar, gente. Esse é o ano de nós nos levantarmos, porque é no ano da dificuldade, porque é onde há fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Agora a nossa parte Deus não vai fazer. Nós queremos uma igreja viva aqui, queridos. Nós queremos uma igreja viva com o agir do Espírito no nosso meio, com manifestação do poder de Deus, com profecia se levantando, com pessoas levantando e com dons de cura. Nós queremos tudo isso. E é impossível, gente, você querer ter uma vida com Deus sem não compartilhar do sobrenatural de Deus. Não há como. Só que nós temos que nos envolver com Deus. E quando eu falo nós, eu falo de nós. Não é eu, não é o pastor, não é a liderança. Somos todos nós. Porque 1 Coríntios capítulo 12 fala que o Espírito Santo, ele distribui todos os dons da igreja conforme ele apraz, conforme ele quer. E eu creio no meu coração que o Espírito distribui para cada pessoa específica, para que nós aprendamos a nos amar e a depender uns dos outros. Não é para que a gente se encha e ache que a gente é alguma coisa, porque nós não somos. Eu tenho muita dificuldade de falar em público, gente. Tenho mesmo. Eu tenho que me controlar, eu tenho que botar um freio, porque eu atropelo as palavras, né? Mas Deus me colocou aqui, tem me colocado aqui. Eu não vou fugir daquilo que Deus tem colocado na minha vida. Agora, assim, ó, eu sou alguma coisa? Claro que não, gente. Por favor. Se não é a graça de Deus, não é a misericórdia de Deus para me ajudar naquilo que eu tenho que falar,
Eu estava falando para o Fufo, às vezes antes de trazer uma palavra, às vezes eu estou parado lá, eu tenho um texto, tem algumas coisas que eu anotei, eu meditei, e às vezes eu nem sei o que eu vou falar, gente. Eu não tenho ideia nenhuma do que Deus quer dizer. E tem coisa que Deus traz revelação aqui em cima mesmo. E o que Deus quer, na verdade, é que eu esteja sempre diante dEle. O que Deus quer é que eu tenha vida com Ele. Porque a Bíblia fala que para nós não nos preocuparmos, porque o Espírito Santo nos ajudaria na hora que nós tivéssemos que falar. Então nós temos que estar aí disposto a ter vida com o Senhor. E Deus, Ele está nos esperando, gente. Deus tem alegria para o seu povo. É por isso que Paulo fala, alegrai-vos sempre. Só que ele não fala assim, fiquem alegres sempre, gente, que nem uns loucos pulando. Não, alegrai-vos sempre no Senhor. O Senhor é a nossa maior alegria. Agora o Senhor está lá, a fonte de toda alegria, a plenitude de alegria. Você vai buscar o Senhor? Você vai buscar essa alegria para a sua vida? Você que pode dizer assim, ó, eu irei ao altar de Deus que é a minha maior alegria. E eu sei que saindo dali, ao som da harpa, ou ao som do violão, ou ao som do celular, eu vou te louvar, Senhor, com meu coração alegre, com meu espírito restaurado. Porque quem restaura a nossa vida, quem nos dá um novo começo, quem traz refrigério para a nossa alma, o Senhor, é a presença de Deus. Tem um objetivo nesse ano, querido, de buscar Deus em primeiro lugar na tua vida. Coloque como prioridade na tua vida a presença de Deus até do serviço de Deus. Deus quer que você sirva, Ele quer. Mas o serviço simplesmente, ele não nos aproxima de Deus. Mas a presença de Deus, Ele nos leva ao serviço. É interessante que eu estava pensando, né, sobre como as pessoas não têm empatia, né? Como as pessoas não se preocupam com os outros, não conseguem sentir a dor do seu próximo. Mas isso é bíblico, gente. Se você se aproximar de Deus, que é amor, o que você vai fazer? Você vai amar os outros. Agora, se você pecar, você acha, o que você vai fazer se você continuar pecando? O que Jesus falou sobre o final dos tempos? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, o pecado, ele esfria o amor, gente. O erro, ele nos afasta de Deus e faz com que a gente não ame as pessoas. É por isso que nós precisamos de Deus, acima de qualquer outra coisa. Deus é a minha maior necessidade. Deus é a minha maior